Olá pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Mário Gandra, eu sou professor da Faculdade de Farmácia da FRJ e essa aqui é mais uma videoaula nossa do nosso sistema de ensino semipresencial. Essa é uma das aulas da disciplina de saúde coletiva e essa é uma das primeiras aulas nossas, é uma aula de história da epidemiologia. Então vamos contar um pouco da história de como a epidemiologia, como ciência surgiu, mas para a gente falar disso, eu antes preciso falar de algo que é muito importante, um conceito que é muito importante, que mudou quando a epidemiologia nasceu, que é o conceito de saúde e doença. Para a gente pode parecer muito bobo esse conceito, mas ele não é tão fácil de definir assim. O que é saúde e o que é doença? O que é um estado saudável? O que é um estado doente no ser humano? Fazer essa definição sempre foi muito importante para o homem, porque a gente sempre quis entender o porquê que a gente fica doente e, particularmente, porquê que a gente morre. A gente quer entender isso para que a gente possa evitar o estado doente e que a gente possa evitar morrer, né? Então, conceituar saúde e doença para que a gente possa focar no avanço do tratamento e da cura sempre foi bem peculiar. Algumas tentativas de definir saúde, conceituar a saúde, um estado saudável, já existiram. Por exemplo, dizer que a saúde é simplesmente a ausência de doença. Mas quando você dá uma definição dessa, você logo pergunta, tudo bem, e o que é doença? Né? O que é um estado doente? Algumas outras tentativas falaram que é um estado de conforto físico e mental suficiente para você manter as suas condições vitais. Mas é só isso, saúde? É só você conseguir respirar, se alimentar, ter energia? Nada mais é saúde? A OMS tem uma definição de saúde, um conceito bem abrangente, que fala de bem-estar e físico, mental e psicológico. Então, esse conceito é bem mais amplo, mas ela joga isso para a questão do bem-estar individual e depois isso entra também na questão do bem-estar social dentro do que ela mesma diz. Mas o que a gente sempre quis saber mesmo é por que a gente fica doente e o que faz a gente se curar ou morrer de uma doença. O que causa as doenças? Muitas teorias foram traçadas ao longo dos milênios. Por exemplo, as teorias místicas, sobrenaturais, para tentar explicar o porquê que a gente fica doente, sempre existiram e, na verdade, existem até hoje. Olha aí, ó, cartazes e faixas desse tipo aqui mostram que até hoje a gente pensa que existe alguma coisa sobrenatural que causa o mal-estar físico. Esse tipo de teoria fala que não depende só da gente curar, por exemplo, porque a gente precisa de um esforço de uma entidade sobrenatural. E também não teria como a gente prever quando a gente vai ficar doente, porque depende da questão espiritual. Essa teoria permanece até hoje, apesar dela ter sido diminuída ao longo do tempo à medida que a ciência avança, né? Então, à medida que a ciência vai tirando esses mitos, né, essa teoria mística vai caindo, mas ela sobrevive até hoje. Outra teoria que foi muito importante é a teoria dos humores, ou teoria hipocrática, ou seja, a teoria de Hipócrates, né, que foi um filósofo grego, médico, muito importante na Grécia Antiga. O Hipócrates, apesar dos humores, não é bom humor não, tá? Humores são fluidos corporais. Então, apesar dessa teoria que avançou desde lá de antes de Cristo, século IV, se eu não me engano, antes de Cristo, até a Idade Média tardia, ela parece uma teoria muito atrasada, mas essa teoria representou muita coisa interessante, porque Hipócrates fez uma correlação entre os fluidos corporais, um equilíbrio ou desequilíbrio dos fluidos corporais com temperatura ambiental e estações do ano. E a gente sabe que existem doenças que são sazonais, né, que ocorrem mais em certas épocas do ano. Na primavera, as alergias, no inverno, os resfriados e gripes. Então, existe uma correlação que vem da observação que ele fez. Ele não sabia explicar o porquê que isso acontecia, mas foi uma observação factual, né? Foi um avanço. Outra teoria interessante que data do início da Idade Média é a teoria dos miasmas. A teoria dos miasmas falava que as doenças vinham de ares maléficos. Daí surgiu até no italiano a palavra mau ar, né, malária,
vem disso daí, né, de um ar maléfico. Por que isso? Porque eles observavam que em lugares de decomposição de matéria orgânica, pântano, lixo que se decompunha, tinha aquele odor fétido e de material orgânico em decomposição. Então esse ar, eles atribuíam que esse ar continha um mal que causava as doenças. Eles estavam corretos, não sabiam exatamente explicar isso, mas veja bem que isso é um avanço. Esse tipo de teoria levou, por exemplo, a gente a enterrar os mortos afastados das cidades, a fazer desvio do esgoto e não deixar lixo nas ruas onde as pessoas viviam. Então, primeiras medidas de sanitarismo, né, ainda na Idade Média, tudo muito básico ainda. Essas coisas mudaram muito, saiu dessa coisa meio mística ainda, né, sem muita explicação, principalmente com os experimentos do século XIX, entre eles os experimentos do Pasteur, que mostraram a presença de micro-organismos como responsáveis pela putrefação, pela decomposição e pela doença e a morte. Então, beleza, tem micro-organismos, são coisas microscópicas que causam as doenças e a morte. E aí veio de sola, bem arrebatadora, a teoria da unicausalidade. Existe um fator que causa as doenças e a morte. Bactéria, micro-organismo, é isso que causa doença e morte. Isso permaneceu por muito tempo, até o pensamento evoluir para o que hoje a gente entende como a teoria da multicausalidade. Então a gente sabe hoje em dia que são vários fatores que propiciam o desenvolvimento de uma doença ou de um agravo de saúde num indivíduo ou numa sociedade. E o que é essa multicausalidade? Ela está baseada principalmente na relação entre o indivíduo suscetível, né, a um problema, a um agente infeccioso, ou agente que seja, uma bactéria, por exemplo, e o ambiente em que esses habitam. E a relação entre eles. Isso envolve muito mais coisas e é exatamente aí que entra o foco da epidemiologia. A epidemiologia nasceu olhando para essa parte da doença. Que parte é essa? A gente chama ela de parte pré-patogênica, que é antes de você apresentar sinais da doença. É quando você está tendo os estímulos para sair do seu estado saudável de bem-estar, sacou? Então essa fase pré-patogênica da doença é o foco de estudo da epidemiologia, que só ia surgir algum tempo depois, né? Essa fase pré-patogênica é onde tem vários fatores que influenciam na ocorrência de doença, desde fatores socioeconômicos, socioculturais, até fatores psicossociais influenciam no desenvolvimento das doenças. E é isso que faz essa coisa multifatorial, multicausal das doenças que a gente sabe hoje em dia. O desenvolvimento da epidemiologia, a gente pode dizer assim que demorou bastante em relação à história completa da medicina, porque ter a noção de que as doenças são causadas por um espectro amplo de fatores é muito difícil, precisou a evolução de várias outras ciências para que isso chegasse nesse ponto. O próprio Hipócrates, ele já tinha pensado razoavelmente nisso, mas não deu para evoluir, porque isso foi muito tempo antes de Cristo. E aquela teoria lá dos humores, isso aquilo partiu de observação, então já era uma tentativa de correlacionar o ambiente, a relação do homem com o ambiente, a influência do ambiente no homem e na saúde do homem. Então foi muito legal. Hipócrates era devoto, isso não é a palavra certa para se usar para a Grécia Antiga, mas digamos, devoto de Asclépio, que é mais conhecido com o nome latino, romano, Esculápio. Asclépio era o deus grego da medicina e do bem-estar. E na mitologia grega ele tinha um bocado de filhos. Dentre esses filhos, ele tinha duas filhas que aparecem aqui nessa imagem. Uma se chama Igeia e a outra se chama Panaceia. Talvez você esteja conhecendo esses termos. Igeia era a deusa relacionada à prevenção. Daí veio a palavra higiene, higienismo, que tem a ver com saúde coletiva, e tal. E Panaceia é a deusa da cura de todos os males. Vocês já ouviram esse termo, Panaceia, que é aquela substância ou aquele tratamento que curaria todos os males. Isso é da Panaceia. Então a Panaceia é aquela vertente do tratamento, a Igeia é aquela vertente da prevenção. Depois disso, o que a gente teve de interessante, marcante?
A gente teve no Império Romano um imperador, Marco Aurélio, que foi um imperador que teve na sua corte um médico que se tornou muito famoso, é um dos grandes pais da medicina, que foi o Galeno. O Galeno era um cara que, como médico de corte, né, de um império, ele atuava mais, digamos assim, numa linha panaceia, né, muitos remédios, muitos tratamentos para poucas pessoas poderosas. No entanto, o Galeno, essa associação dele com o imperador, e o Marco Aurélio tinha uma cabeça muito interessante, fez eles tomarem as primeiras medidas de, digamos assim, de vigilância epidemiológica da história. O Marco Aurélio instituiu o registro de nascidos vivos em todo o Império, ele instituiu o registro de causa de morte, então com isso, e o censo, né, o famoso censo romano, o recenseamento, para ele ter controle das províncias romanas. E também quanto estava nascendo, quanto estava morrendo e por que estava morrendo nessas províncias, para ele poder tomar providências com o auxílio do Galeno. Então, mal ou bem, foi uma parceria que jogou para frente essa questão do cuidado de saúde pública, né? Apesar disso estar ainda nos primórdios e não era totalmente estruturado. Mas foi realmente um avanço na gestão, eu ia falar gestão, mas se é um império não é exatamente gestão, né? Mas quando o Marco Aurélio era imperador. Mas a grande revolução disso, e que marcou o início da ciência chamada epidemiologia, inclusive, isso que eu vou falar agora, culminou com a... Como é que eu vou dizer? Com a fundação da primeira sociedade de epidemiologia, que foi a Sociedade Britânica de Epidemiologia, através que isso só foi possível por causa do estudo de um médico em Londres, que fez um estudo sensacional sobre as causas da cólera. Londres tinha surto atrás de surto de cólera. Depois vocês podem procurar com mais detalhe essa história, não vou detalhar agora. E ele conseguiu desvendar o que causava cólera, sem antes as pessoas conhecerem o vibrião, agente etiológico mesmo, vibrião colérico. Esse médico era o John Snow. O nome dele é John Snow. Eu sei. Já entendi. Pode passar adiante. Para de rir. Hein? O John Snow, angustiado com aqueles surtos de cólera em Londres, conseguiu desvendar, através de um mapeamento da cidade de Londres, dos casos mapeados na cidade, e conseguiu correlacionar isso com as bombas de água que abasteciam a cidade e as empresas que tinham os reservatórios que forneciam água, as duas empresas que forneciam água para abastecer Londres. Então foi o primeiro estudo epidemiológico do mundo. Isso foi na década de 1850. E esse estudo dele, depois de muitos anos que ele ficou traçando esse estudo e sendo execrado pela sociedade médica, aquilo não ia dar em nada, ele conseguiu comprovar e depois outros médicos se juntaram a ele e eles fundaram a Sociedade Britânica, se eu não me engano, de Epidemiologia. Esse é o nascimento da epidemiologia. Quer dizer, o cara morre não sei quantas vezes no seriado, é o super combatente, vai virar rei e ainda inaugura a epidemiologia. Porra, John Snow, sensacional. Gente, esse foi um pouquinho da história da epidemiologia. Aquele trechinho que eu falei do início, né, fase pré-patogênica e patogênica das doenças, aquilo se chama história natural das doenças, ou seja, como uma doença evolui desde a etapa inicial, antes dos sintomas, até o fechamento dela, né? A morte, a cura, a reabilitação. E depois a gente engatou para falar o que foi a história da epidemiologia. Pequenos avanços no passado e como esse gostinho da ideia da saúde pública, saúde coletiva, da saúde da sociedade, realmente fincou raízes com um estudo maravilhoso do John Snow. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!